caros alunos e alunas, então, o que vocês acabaram de ver aí, um vídeo, né, e ouvir, apresenta um dos poemas do Nietzsche em alemão, que é o poema Das Feuer Zeichen. Trata-se de um vídeo publicado recentemente, agora em novembro de 2016, esses vídeos que são feitos e que algumas pessoas, enfim, colocam na internet. É bastante raro até colocarem vídeos relacionados a ditirambos, mas enfim, esse que veio provavelmente da Alemanha, colocou aí um dos ditirambos do Nietzsche, este então das Feuerzeichen, que é traduzido para o português sinal de fogo. Nós vamos hoje, nessa segunda parte da aula, fazer um exercício de tradução. Na verdade, eu prometo para vocês que vai ser o único caso em que eu farei essa, digamos assim, essa metodologia que eu vou apresentar hoje para vocês. Vou expor alguns textos em outros idiomas, tal como aí vocês já viram agora o texto que vocês acabaram de ver projetado nesse vídeo era o texto em alemão do Nietzsche, o mesmo que está, por exemplo, aqui. Como eu disse para vocês, custa bastante caro, né, o exemplar da De Gruyter. Então, mas esse texto em alemão está aqui, está nesse vídeo que vocês viram, especificamente sobre esse poema. Mas eu quero fazer então metodologicamente isso. Mostramos já então o poema em alemão, vou mostrar pouca coisa, eu teria mais material para mostrar, mas quero mostrar para vocês uma versão em francês, que eu lerei, uma versão em italiano, que eu apenas vou colocar para vocês visualizarem no vídeo para terem mais ou menos uma ideia, uma versão em espanhol, que também posso ler para vocês, enquanto vocês prestam atenção no texto. Depois, o texto que vocês já têm em português, de Portugal, aquela edição. Vocês podem então já, nesse momento, vocês podem parar o vídeo agora e buscarem o texto, né, para vocês ficarem acompanhando esse poema na tradução em português. E por fim vou ler uma tradução do Paulo César de Souza. Bem, a minha tradução virá na próxima aula, na aula seguinte, mas eu quero deixar então vocês já com esse caminho que eu estou adiantando aqui do que nós faremos. Então vamos lá, vamos começar a fazer esse caminho. O que vocês vão ver na tela agora aí é então a versão francesa desse poema em alemão, e que em francês, numa tradução feita por um dos principais tradutores de Nietzsche já no final do século, no início do século XX, que chama-se Henri Albert. O Henri Albert fez a tradução desse ditirambo, e essa tradução do Henri Albert do início do século foi revisada foi publicada no ano de 1993, com a revisão, por volta talvez desse mesmo ano, 92, 93, revisada pelo Jean Lacoste e publicada pela Robert Laffont, em 1993, que é essa casa editorial francesa, né? Então vejam aí na tela agora então este poema que eu lerei para vocês acompanhem então, chamado O Sinal de Fogo, em francês, Les Signes du Feu. Ici, où parmi les mers l'île a surgi, pierre de victimaire se dressant escarpée, ici, sous le ciel noir, Zarathustra allume son feu déserteur. Signe de feu pour les pilotes en détresse, point d'interrogation pour ceux qui savent répondre. Cette flamme, aux courbes blanchâtres, vers le foie longtemps élevé les langues de son désir, elle tourne sa gorge vers des hauteurs toujours plus pures, semblable à un serpent dressé d'impatience. Ces signes, je l'ai placé devant moi. Mon âme, elle-même, est cette flamme, insatiable, vers de nouveau longtemps. Sa tranquille ardeur s'élève plus haute. Pourquoi Zarathustra a-t-il fui les animaux et les hommes? Pourquoi s'est-il enfoui brusquement de toute terre ferme?
Il connaît déjà les 6 solitudes. Mais la mer elle-même ne fut pas assez solitaire pour lui. Il se hissa sur l'île. Sur la montagne, il devient flamme. Maintenant, vers une 7e solitude, il jette son hameçon chercheur par-dessus sa tête. Pilote en détresse, ruine des vieilles étoiles. Et vous, mer de l'avenir, ciel inexploré, vers tout ce qui est solitaire, je jette maintenant l'hameçon. Répondez à l'impatiente de la flamme, pêchez pour moi, le pêcheur des hautes montagnes, ma 7e, ma dernière solitude. Então, o que nós tivemos aqui então foi esse poema traduzido já no início do século XX, do alemão para o francês, que vocês puderam acompanhar apenas a sonoridade. Esse poema, como eu disse, está traduzido, nós vamos verificar algumas das traduções, mas vamos tomando contato então com esse caminho das traduções. Isso é importante, né, para ver como é que isso foi se movimentando nos diversos idiomas. E depois, talvez, aqueles que dominam uma língua que outra, mesmo o alemão, o francês, isso vai só enriquecer, na verdade, o trabalho da aula. Passemos então para a versão em italiano. Essa versão apenas vou projetar para vocês. Il fuoco del faro. Vejam então aí na tela essa tradução. E agora passemos então a uma tradução, a tradução feita naquele livro que eu mostrei para vocês, a tradução de Teixeira Santoro e Virginia Careaga, editada na Poesia Hyperion, que são um conjunto dos poemas de Friedrich Nietzsche, numa edição bilíngue, tanto que vocês verão aí agora projetado também o texto em alemão, ao lado do texto em espanhol. Farei para vocês a leitura do espanhol, enquanto vocês então leem o texto projetado. Aqui, donde entre mares surgiu la isla, como uma ara de ofrenda inesperada, aqui, bajo um negro cielo, enciende Zaratustra sus fuegos que se elevan. Señales de fuego para naves perdidas, signos de interrogación para quienes tienen respuesta. Esta llama de vientre blanquecino dirige su avidez hacia heladas lejanías, alza el cuello hacia más puras alturas, serpiente erguida de impaciencia. Este signo he colocado ante mí. Mi propia alma es esta llama, insaciable de nuevos horizontes, ascendiente, asciende su silencioso ardor. ¿Por qué huyó Zaratustra de hombres y animales? ¿Por qué escapó súbito de toda tierra firme? 6 soledades conoce ya,
pero incluso el mar no fue para él bastante solitario. La isla le permitió ascender, se hizo llama sobre el monte tras una séptima soledad. Arroja ahora anhelante el anzuelo por encima de su cabeza. Naves perdidas, ruinas de viejas estrellas, mares del futuro, cielos inexplorados, a todos los solitarios lanzo ahora el anzuelo. Responde a la impaciencia de la llama. Pesca para mí, pescador en las altas montañas, mi séptima, mi última soledad. Então, sem fazer ainda um comentário sobre esse poema, sobre tudo que envolve o poema, apenas gostaria que vocês ficassem prestando atenção. Então, às vezes, podem parar o vídeo e voltar nos poemas anteriores. Vocês também terão esses poemas que eu estou lendo aqui em PDF, para vocês também acompanharem no próprio, tanto na tela quanto também depois poderem estudar um pouco melhor. Passemos para esta versão que vocês têm. Esta versão feita então em Portugal, já na década de 1980, pela tradutora Manuela Marques. Agora sim, agora vamos poder compreender então em nosso idioma, a língua portuguesa. Sinal de fogo. Vejam, vamos projetar, embora vocês tenham o texto com vocês, fica também a projeção na tela. Sinal de fogo. Aqui, onde entre os mares surgiu a ilha, uma pedra de altar subitamente erguida, aqui, sob o negro céu, acende Zaratustra o seu fogo das alturas. Sinais de fogo para navegantes sem rumo, ponto de interrogação para os que têm resposta. Esta chama de ventre esbranquiçado lança para frias lonjuras a sua avidez, curva o pescoço para altitudes cada vez mais puras. Serpente ereta de impaciência, este é o sinal que coloquei diante de mim. A minha própria alma é esta chama, insaciável de novas lonjuras, flameja para o alto, a sua calma ardência. Por que fugiu Zaratustra dos animais e dos homens? Por que se afastou de súbito de toda a terra firme? 6 solidões já ele conhece, mas nem o próprio mar lhe foi bastante solitário. A ilha permitiu-lhe subir, no monte tornou-se chama, demandando uma 7ª solidão. Arremessa agora o anzol por sobre sua cabeça. Navegantes sem rumo, ruínas de antigas estrelas, ó mares do futuro, céus inexplorados, a tudo o que é solitário lanço agora o anzol. Dai resposta à impaciência da chama, apanhai para mim, pescador sobre altos montes, a minha 7ª, última solidão. Agora vejamos já, que vocês vão poder visualizar um pouco mais rapidamente, até sonoramente, a diferença entre essa tradução em língua portuguesa para esse texto que vocês viram agora projetado na tela, que é a tradução brasileira de Paulo César de Souza. Então vocês verão a mesma coisa, o texto em alemão ao lado e a tradução do Paulo César de Souza do outro lado. Passo a leitura enquanto vocês acompanham agora aí na tela. O sinal de fogo. Aqui, onde entre mares cresceu a ilha, pedra de sacrifício repentinamente erguida, aqui acende Zaratustra sobre um céu negro, seus fogos das alturas. Sinal de fogo para navegantes desnorteados, ponto de interrogação para os que têm resposta. Esta chama de ventre esbranquiçado, a frias distâncias vão as labaredas de sua cobiça, dobrando o pescoço para alturas sempre mais puras,
uma cobra que verticalmente se ergue impaciente. Este sinal eu coloquei à minha frente. Minha própria alma é esta chama, insaciável de distâncias novas, seu quieto ardor lança ela agora para o alto. Por que fugiu Zaratustra dos bichos e dos homens? Por que furtou-se de repente a toda a terra firme? 6 solidões já conhece ele, mas o próprio mar não lhe era o solitário bastante. A ilha deixou-o subir, no monte ele se tornou chama, buscando agora uma 7ª solidão, lança ele o anzol por sobre a cabeça. Navegantes desnorteados, destroços de velhos astros, vós, mares do futuro, céus inexplorados, a tudo que é solitário lanço agora meu anzol. Dai resposta à impaciência da chama, agarrai para mim, o pescador dos altos montes, minha 7ª, derradeira solidão. Então vejam, se vocês agora, a gente pode agora fazer um exercício de comparação rápida, breve. Eu não vou explorar o poema, ainda não é o momento de nós começarmos a explorar o poema do ponto de vista do seu significado, mas apenas se vocês têm presente essa diferença, a diferença na tradução que já existe entre esses 2 poemas, vocês podem perceber então, bom, qual seria a melhor tradução? Será que essas traduções elas estão respeitando verdadeiramente o texto em alemão que está aí ao lado? Mas também não basta somente saber alemão. A gente poderia entregar esse poema para uma pessoa que sabe alemão, um professor de alemão, de algum curso de alemão, uma pessoa qualquer que sabe alemão, e essa pessoa, embora saiba muito, muito alemão, ela também não irá conseguir captar o sentido profundo do poema, haja visto que para fazer isso é necessário realmente ter muito conhecimento em relação ao período tardio da obra de Nietzsche, ou seja, sobretudo posteriormente à obra Assim Falava Zaratustra, onde esses poemas começam, esses ditiramos começam então a ganhar o seu primeiro desenvolvimento e vão acompanhando ao mesmo tempo o pensamento do Nietzsche até esse derradeiro momento em 1888. Então é necessário ter um conhecimento disso, dessa obra de Nietzsche, e também aprofundar muito a pesquisa, comparando não somente as traduções, mas também as interpretações que outros autores já fizeram. E é isso que a disciplina, de alguma forma, se propõe. Então, apenas para a gente ter aqui, vejam que diferença, agora comparem. Vejam, o poema em língua portuguesa de Portugal começa dessa maneira. Aqui onde entre os mares surgiu a ilha, é um pouco parecido com a primeira linha do poema do Paulo César de Souza, que diz: aqui onde entre mares cresceu a ilha. Aí a segunda linha, em português de Portugal: uma pedra de altar subitamente erguida. E em português, pedra de sacrifício repentinamente erguida. Vejam, pedra de altar é uma coisa, não é? A gente já tem que fazer um certo esforço para pensar que pedra de altar é pedra de sacrifício. Se a gente deixa só pedra de altar, pode nos remeter para um altar cristão, por exemplo, né? Onde a questão do sacrifício não é imediatamente visualizada tanto quanto era a questão do sacrifício no mundo antigo. Então vejam, a terceira linha, sempre farei isso, né? O primeiro em português de Portugal, o segundo aqui na tradução em português brasileiro. Então vejam, aqui sob o negro céu, aqui acende Zaratustra sob um céu negro, em português de Portugal, acende Zaratustra seu fogo das alturas, seu fogo das alturas. Sinais de fogo para navegantes sem rumo, sinal de fogo para navegantes desnorteados. Vejam, Paulo César preferiu usar essa expressão desnorteados. Navegantes sem rumo é uma coisa. Aqueles que buscam o norte, ter um norte, né, buscar um norte e ser desnorteado é uma coisa diferente. Ponto de interrogação para os que têm resposta. A mesma coisa em português brasileiro. De novo, esta chama, no texto que vocês têm, esta chama de ventre esbranquiçado, a mesma coisa ficou no nosso texto.
em português do Brasil. Então vejam, esta chama de ventre esbranquiçado lança para frias lonjuras a sua avidez. E aqui eu encerro apenas para mostrar para vocês isso. Na tradução em português diz: esta chama de ventre esbranquiçado a frias distâncias vão as labaredas de sua cobiça. Bom, tem diferença entre avidez e cobiça? A gente tem que explorar. Mas vejam, assim, ainda para não terminar, só para mostrar, não vou explorar todo ele, mas vejam o finalzinho, né, que diz o seguinte, é o penúltimo parágrafo. Na tradução da Manuela: navegantes sem rumo, ruínas de antigas estrelas. E aqui, na tradução do Paulo César de Souza: navegantes desnorteados, destroços de velhos astros. Ó mares do futuro, céus inexplorados. Aí Paulo César usou vós, mares do futuro, céus inexplorados. A tudo que é solitário lanço agora o anzol. É mais ou menos a mesma coisa. Dai resposta à impaciência da chama. Apanhai para mim, pescador sobre altos montes. É um pouco diferente, agarrai para mim o pescador dos altos montes. Ora, então afinal é dos altos montes ou sobre altos montes, né? A minha sétima última solidão, a minha sétima derradeira solidão. Então, só aqui a gente já tem, e eu nem explorei todo o poema, mas existem algumas diferenças já na tradução. E o que eu farei agora, então, na próxima aula com vocês, é mostrar como que eu mesmo traduzi, então, esse poema. Então, no próximo encontro, veremos, então, novamente Sinal de Fogo, desta vez com a minha tentativa de tradução, aproximando mais do, digamos assim, do espírito dos Tiranos Dionísio. Mas antes da próxima aula, apenas agora vamos escutar novamente o vídeo que vocês viram ao início, apenas para retomar um pouco e ver se já alguma coisa mudou na compreensão de vocês sobre o que vocês viram ao início. Então, até a próxima aula.